Os irmãos podem abrir no Evangelho de João, capítulo 12, alguns versículos da palavra do Senhor para nossa reflexão nesta noite. João 12, os versos 37 em diante. Na verdade, leremos João 12, do 37 até o final do capítulo, versículo 50, não é um texto tão longo, mas temos algo aí bem interessante da palavra do Senhor e que possa nos servir de lição nessa noite. João 12, 37 em diante. Embora realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure, ou os salve. Verso 41, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Você olha para o verso 37. Aí você fala, mas como, né? Embora Jesus realizasse muitos sinais, não creram nele. Vários, até o da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus faz aquele milagre, logo depois, eles estão questionando Jesus. Mas só porque o Senhor fez a multiplicação, acha que é Deus? E nossos antepassados, que lá no deserto, 40 anos, comeram do maná. O Senhor num dia acha que pode... tinha todas essas questões. Viam os milagres, mas não criam. Aí a gente pode olhar para o verso 37 e pensar assim, mas pastor, que povo difícil é esse? Nem com os milagres creram em Jesus. Então tem o episódio da multiplicação dos pães, dos peixes, quando Jesus acalma a tempestade. Lembramos das curas que Jesus fez. Lembra do homem que estava à porta do templo e entrou saltando e cantando, dando glórias a Deus? Depois começaram a criticar Jesus. Olha, está cura. Outra situação, cura no sábado, onde a preocupação não era que estava curado, mas ele fez num dia que não poderia ter feito. Ressuscitando mortos. Mas parece que essas coisas ficavam travadas quando outras estavam no coração. É interessante, né, irmãos? Quando Deus se evidencia à nossa frente de diversas formas em nossos dias, pelo poder da palavra, mas quando escolhemos colocar alguns cadeados no coração, perdemos a bênção de experimentar o poder da palavra do Senhor. Então Jesus tinha um propósito para cada cura, entendemos isso. Jesus tinha um propósito para cada milagre que acontecia. E às vezes, então somente com um olhar de compaixão, livrava alguém do seu sofrimento. O endemoniado, que nós conhecemos a história, aquele que vivia nos sepulcros, um olhar de compaixão do Senhor. Por outras vezes, nós vemos na palavra que Jesus curava para que seus discípulos tivessem a oportunidade de comunicar o Evangelho. Pedro e João, naquela ocasião do pórtico de Salomão, quando curaram um homem coxo, diz a palavra que grande multidão se aglomerou na porta. E o que aconteceu? Pedro pregou o Evangelho, perdão dos pecados, arrependimento. Então, o destaque ali não é só o milagre acontecendo, mas um propósito maior do Senhor, que era comunicar a salvação àqueles que estavam sendo controlados pelo pecado. Nós pensamos que é um absurdo alguém ver a multiplicação de pães e as pessoas não crerem nele. Mas hoje, igreja,
Pode acontecer comigo, com você. A gente vê a chuva caindo, o pássaro cantando, o vento soprando, ou uma criança nascendo, e ainda assim, muitos creem que somos frutos de uma explosão ou de uma evolução. Que diferença há? Quando você vê o milagre da vida numa criança, não, somos uma evolução, Big Bang. Sim, parece que alguns estão dando mão aí para esses que viam os milagres acontecendo e escolheram não crer. Outro exemplo é quando alguém fica doente e faz promessas de voltar para os caminhos do Senhor. Quando eu sarar, vou voltar para a igreja, vou me integrar, vou trabalhar. Quando eu sarar, vou estar lá, na obra do Senhor. Essa volta raramente acontece, ou não da forma como foi prometida. Igreja, o que determina, é bem interessante nós entendermos isso, o que determina uma vida transformada por Cristo não é a operação de um milagre, mas quando eu decido, escolho, eu opto e coloco meu coração para seguir e obedecer a Cristo. Algumas coisas hoje estão sendo invertidas no meio evangélico. Você vai para a igreja para receber algo do Senhor, alguém que está devendo para mim, eu preciso dessa bênção, dessa cura, mas não há comprometimento em seguir a Cristo, que é o que a palavra está mais enfatizando. Então, biblicamente, realização de milagre não é pré-requisito para se crer em Jesus. O pré-requisito é ter um coração humilde na presença do Senhor, quebrantado, pronto para ouvir a voz dEle. Por quê? Porque já temos provas aqui que realização de milagres não é evidência de que há conversões, ou de que pessoas vão seguir a Ele por causa disso. Não. Quando se tem cadeados no coração, bloqueios, pode-se realizar um milagre que aquela pessoa vai escolher não acreditar. O pré-requisito é a humildade e o coração aberto. Entregue na presença dele. Versos 38 que nós lemos, até o 39, está fazendo uma citação aqui de Isaías, né? É isso mesmo? Palavras do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe por que Jesus está citando Isaías aqui? Porque Isaías experimentou o que o próprio Senhor Jesus experimentou. E todos nós presenciamos, talvez de uma forma ou de outra, no dia a dia, a escolha de muitas pessoas não seguirem a Cristo e não temerem ao Senhor. Muitas pessoas escolhem, ouvindo a palavra, sabendo do sacrifício de Cristo, entrega, morte na cruz, ressurreição, amor por cada um de nós, muitos escolhem não seguir o caminho, não querem acreditar. Então, essa palavra de Isaías, quem creu em nossa pregação, o Senhor Jesus está evidenciando nos dias dele, mesmo através da realização de milagres. Então, por tudo que está à nossa volta, revelando Deus Criador, a natureza, o ar que respiramos, pessoas escolhem não acreditar. Igreja, e esta parece ser uma preocupação de Isaías, não é? Senhor, eles não querem. Senhor, eles não querem. Não querem a tua palavra. Nos versos, isso parece meio desanimador, né? Puxa, Isaías experimentou isso, Jesus experimentou, nós estamos vendo. Talvez uma tendência que pode acontecer em mim e em você, é a gente ficar às vezes meio desanimado espiritualmente. Mas pastor, estão ouvindo a palavra, estão ouvindo música, estão conhecendo o evangelho, mas não querem. Olha, lá na escola, eu não estou tendo êxito, não estou tendo sucesso com um amigo meu. Tantas outras coisas entram na mente, mas a palavra não entra. Aí o Senhor Jesus, em meio a esta talvez frustração, ou desânimo, ou tristeza, traz um outro destaque. Versos 44 e 45. Vê na palavra, por favor. Então Jesus falou, em que timbre de voz? Alta voz. Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê aquele que me enviou. Igreja, que mensagem é essa em meio à descrença? Que mensagem é essa em meio às pessoas que estão escolhendo não crer no Senhor? Será que nós conseguimos identificar? Igreja, Jesus responde ensinando que a importância
O foco não está nas pessoas que deixaram de confiar, mas naquelas que confiaram, naquelas que creram, naquelas que receberam. E a Bíblia diz, aquelas que confiaram, elas olham diferente. Aqui diz no verso 45, quem me vê, vê aquele, quem olha para Cristo e crê, vê aquele que enviou o próprio Senhor. No verso 45 é uma declaração toda especial. O único modo de conhecer a Deus é através de Cristo. Sim. Então, não vamos nos enganar aí com frases que nós ouvimos, todos os caminhos nos levam a Deus. Já viu essa frase? Não é verdade. Se alguém chegar para você com esse argumento, todos os caminhos levam a Deus. Você pode abrir a Bíblia assim, gentilmente, com toda a calma, e ler esse verso 45. Não. Só se conhece a Deus através de Cristo. Só Ele é o caminho. A Bíblia é clara em relação a isso. O único modo de conhecer a Deus através de Cristo. Temos uma lição aqui nesta noite. Aprendemos algo aqui, igreja. Hoje nós vemos em muitos lugares frases bonitas, né? De reflexão. Tem bastante na rede social, tem calendários. Vemos pessoas com atitudes bonitas, boas ações, frases de textos de meditação, de reflexão. Essas pessoas que argumentam que todos os caminhos levam a Deus. Aliás, parece que muitos até aceitam Deus, mas quando se fala em Jesus, logo há um recuo. Não querem mais ouvir falar, se afastam do assunto. O único modo de caminharmos rumo a Deus, para conhecê-lo um pouco mais, é somente através do seu Filho. Então, como nós estamos enxergando aqui. E o próprio Jesus está falando, explicando isso às pessoas que estavam preocupadas, talvez, com os milagres, ou quem está crendo, quem não está crendo, o que Isaías disse. Mas graças ao Senhor pelos que estão vendo, olham para Ele e crê naquele que o enviou. Verso 40, dá uma olhadinha um pouquinho antes. Cegou-lhe os olhos. Aí tem um texto interessante, né? Endureceu-lhes o coração. Quando fala de endurecer o coração, lembramos de quem? De quem? Do Faraó. A gente viu essa história algum tempo atrás, né? Parece que encontramos algo parecido lá em Êxodo 11, capítulo 10, que Deus endureceu o coração. Lembra que a gente já trabalhou aquele assunto? A soberania de Deus, inclusive sobre os reis, para que se manifestasse a glória dele. Não compete a mim e a você questionar a justiça do Senhor. A gente pode perguntar, talvez um para o outro, mas nunca para o Senhor. Deus, porque o Senhor fez isso? É a justiça dele, a soberania dele. Mas nós temos o contexto lá no Êxodo das 10 pragas, para que o povo fosse liberto. Moisés e Arão já tinham avisado anteriormente quais seriam as consequências caso o Faraó não abrisse mão. Enquanto as pragas aconteciam, o Faraó ia endurecendo o seu próprio coração, com a permissão do Senhor. E com esse comportamento ele estava desafiando o próprio Deus e também a Moisés e Arão, que eram mensageiros do Senhor. Então, cedo ou tarde, as pessoas más serão punidas pelos seus pecados. Quando ficou claro que o Faraó não mudaria, Deus confirmou a sua decisão e as consequências duras vieram, até a morte dos primogênitos. Deus não forçou o Faraó para que o rejeitasse. Ao contrário disso, ofereceu várias oportunidades de mudança. É o mesmo sentido aqui em João 12:40. Estou enviando meu filho, inclusive fazendo milagres, para que as pessoas pudessem crer. É o Senhor dando oportunidades aos povos, quem estava à volta. E essas pessoas estavam escolhendo não crer. O coração estava se endurecendo. Isso sendo confirmado na presença do Senhor. Igual o episódio de Faraó acontece aqui em Gênesis, em João capítulo 12. Igreja, nós temos uma outra lição aqui nesta noite, nesse texto da palavra do Senhor. Eu acredito que um dos maiores impedimentos para mudanças somos nós mesmos. E a necessidade da quebra do orgulho e da vergonha. Talvez vergonha de mostrar que é diferente.
E é um perigo a gente viver se justificando para confirmar nossas atitudes pecaminosas. E geralmente acontece, né? Ah, pastor, mas é aquele, o senhor está falando de mim, mas é aquele outro. Olha como é fácil a gente se escapar para tirar o foco. Mas é aquele que faz isso, o outro que faz aquilo. Nós somos bons em argumentos, bons em desculpas, em estratégias para tentar tirar o foco do nosso pecado, da nossa distância de Deus para jogar no caminho dos outros. Nós somos bons em dar boas respostas para nos enganar nós mesmos, de que sempre estamos certos. Todas as vezes que cometemos um pecado e pensamos, não tem problema, outros também fazem ou fazem pior. Ah, mas a outra pessoa também fez isso e aquilo. É como se cada vez pegássemos uma espátula, uma pá de concreto e jogássemos no coração. Talvez é o que as pessoas estavam fazendo, vendo milagres e os olhos cegos. Coração duro. Tá, verso 40. Olhos que veem, sim, mas cegos espiritualmente. Corações que estão batendo, estão com vida, mas mortos, duros espiritualmente. Que o Senhor nos livre de cegueira espiritual e coração duro. Para crer nele, para acreditar. Receber o poder da palavra dele em nosso coração. Talvez nesta noite eu e você podemos orar ao Senhor e nos colocar perante Ele com a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a desenvolver um coração de carne, não de pedra. Ao ouvir um cântico, um hino, ao ler a palavra, tira pedaços de pedra que estão atrapalhando. Tira pedaços de pedra. E pode ter fragmentos que estão impedindo de ouvir a voz do Senhor. Eu creio, igreja, que essa dureza de coração, de não mudar de atitudes, também está muito ligada nos versos 42 e 43. Olha que versículos interessantes. O que aconteceu com as autoridades? Creram nele, está aqui na palavra. Quando Jesus falava, eles estavam assim, como que algo queimando por dentro, crendo, bebendo da palavra, comendo. Mas tem um mas aqui que é muito perigoso. Verso 42, né? Mas por causa dos fariseus não confessavam. E o para quê? Finalidade. Havia algo de confortável para eles. Para não serem o quê? Expulsos da sinagoga. E o 43 endossa. Pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. As autoridades não queriam perder a fama. Não queriam perder o prestígio que tinham na comunidade. Estavam começando a medir. Não, se eu crer nesse Jesus, eu vou perder algo que faz bem para o meu ego. Algo que eu julgo maior vai atrapalhar. Mas a palavra é tão boa e o coração começa. Sabe a parábola do semeador? A palavra vimos semana passada, né? A palavra lançada no caminho. E os pássaros vieram e comeram, e a Bíblia fala que Satanás, dúvidas. Não, mas sim, entre a minha posição alta e Cristo, é a minha posição. Igreja, a gente não pode se comportar assim, às vezes, perante os amigos, na escola, num jantar, num passeio, na semana. Se eu confessar Cristo aqui nessa roda de amigos, de amigas, eu vou ser ridicularizado. Me faz bem ter uma posição na sinagoga, no meio que eu estou. Queriam Jesus, estavam convencidos dos ensinamentos dele, mas não queriam seguir totalmente a ele, pois algumas coisas que eles gostavam, julgavam ser importantes, não queriam perder, não queriam trocar. Então a Bíblia diz que poderiam ser, aqui a palavra é interessante, expulsos da sinagoga. Porque nós vamos entender que esse era o meio de vida deles. O que fazia bem para eles é serem aceitos por todos. Estavam na plena convivência, amiguinhos. A situação, a circunstância era agradável. Então, o medo de ser expulso fez com que eles tomassem decisão de não seguir a Cristo. Eu creio que hoje isso não mudou nada. Alguns relutam em seguir a Cristo por medo do que? Da família, amigos. Talvez alguns hábitos, a gente chama assim de pecados domesticados, né?
mas se eu seguir a Jesus, eu já... Ninguém nem falou que tem que largar, mas lá no coração, o Espírito está apontando, olha, vai ter que abandonar aquela prática. Não, mas então, deixa... Sim. Nós talvez não somos autoridades, nem estamos numa sinagoga, mas outras coisas que julgamos darem algum tipo de prazer, eu vou ter que abandonar por seguir a Jesus, então eu fico sem Jesus e fico com as minhas coisas. Outra lição, igreja, e finalizando o que nós temos aqui nessa noite. Infelizmente, às vezes, dentro da igreja, podem existir grupos que não se importam, infelizmente, mas grupos que não se importam muito com o comportamento cristão. Podem existir pessoas dentro da igreja que não se importam muito com um namoro agradável que honre ao Senhor. Pode existir pessoas na igreja que não se importam muito com conversas saudáveis. E parece que sempre encontram adeptos para esses comportamentos errados. Não precisamos ser tão santinhos. Isso não é dito, mas é aquela vida mais ou menos, que sabe que lá no fundo está comprometendo a santidade e a espiritualidade. E quando um integrante destes, decide ser mais obediente a Jesus, seguir o Senhor mais de perto, com temor ao Senhor, uma das primeiras atitudes é ser expulso do grupo. Eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecendo. Estava na turma, caiu em si, que estava desobedecendo ao Senhor, disse, olha, não quero mais participar de algumas coisas que vocês estão participando. Isso eu vi de uma igreja aqui na região. Grupos de homens que estavam saindo, fazendo coisas erradas, e um desses, pela palavra, ele foi impactado e falou, nós estamos fazendo coisa errada. Sabe o que fizeram? Cai fora. Domingo todos cantando junto. Mas socialmente ele perdeu o lugar dele. Porque foi expulso. Posso dizer uma coisa? Se você tem se envolvido com a turma, entre aspas, disfarçando de vir à igreja, mas também de aproveitar de coisas do mundo, escolha ser expulso. Glorifique a Deus com isso. Escolha. Expulso para a glória de Deus. Como aqui estão sendo confrontados. Verso 46. Eu vim como luz ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Quem não permanece nas trevas já experimenta situações especiais de uma vida iluminada por Cristo. De que forma? Primeiro, ele conhece melhor a Deus. Porque se conhece a Cristo, conhece ao Senhor. Porque conhece Jesus. Segundo, tem um coração amolecido, sensível à voz de Deus. O Senhor fala, ele ouve e bebe da palavra e se satisfaz na palavra. Terceiro, a vida iluminada por Cristo tem alegria de ser expulso do mundo para a glória do Senhor. Igreja, prezados que estão reunidos aqui nesta noite, nesse terceiro domingo de junho, eu não sei qual é o seu mundo, mas ore ao Senhor para que você possa ter forças para testemunhar de Cristo e ser mais um excluído do mundo para a glória de Deus. Ore, Senhor, me ajude a lidar com a diversidade. Se eu estou envolvido em conversas que não agradam ao Senhor, onde coisas feias saem, desde palavras jocosas, horríveis, que não agradam ao Senhor, ao conteúdo de conversas, ou aquilo que estão me oferecendo para ver num celular, num computador, ou me ajude a testemunhar do Senhor, mesmo que eu seja expulso da sinagoga. Não por ser briguento, não é isso. O texto não fala nada sobre isso. De você ser turrão, ser ignorante, não é esse sentido. É não abrir mão do amor a Cristo, de uma vida de testemunho e de amor a Ele, pela palavra. Amando ao Senhor acima de todas as coisas. Que nós possamos conhecer mais ao Senhor através de Cristo. O Senhor dá um coração amolecido, não como o do faraó, ou como desses homens, das autoridades, mas um coração amolecido, sensível à sua voz. E que mesmo que eu seja expulso, que eu entenda que isso fui expulso para a glória do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Clame ao Senhor para que Ele dê força para o testemunho. Força para testemunhar. Tem um hino do cantor cristão que fala isso. Expulsa o que é carnal.
dá-me força para testemunhar. A começar em mim, eu que falo, mas a você também, a todos nós, precisamos da graça do Senhor para termos nossas convicções claras na presença dEle. Talvez nossa oração tenha que ser nessa noite: Senhor, livra meu coração de ser como o do faraó. Que eu possa ver a atuação na natureza, no vento que sopra, na chuva que cai, no pássaro que canta. O Deus Criador se manifestando. A glória do Senhor no firmamento, no céu, nas obras das tuas mãos. Ajuda-me a contemplar um amanhecer, um entardecer. E crer no Senhor. Ou como o Salmo 119 diz: ajuda-me a crer na tua palavra. Esconder ela no meu coração. A crer nos teus preceitos. Ajuda-me a crer na cruz. A crer na obra de Cristo. A obra de Deus em Cristo, na cruz. E dá força para testemunhar na escola, dá força para testemunhar na faculdade, no trabalho, talvez na minha própria casa, dá força para testemunhar. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pela tua palavra, sempre suficiente, sempre completa e singular a cada um de nós, a mim também. O Senhor conhece minhas limitações, e dos irmãos que estão aqui, nossos corações ansiosos por mais do Senhor, ó Deus, nesta boa ansiedade de dependência, de entrega ao Senhor, ó Deus, de uma vida mais comprometida. Ajuda-nos, ó Deus, a não termos um coração duro ou com argumentos, desculpas, colocando nosso foco em outras pessoas. Livra-nos disso. A nossa oração é que o Senhor contemple nosso coração e veja devoção, entrega, arrependimento, perdão, desejo de amar o Senhor cada vez mais e melhor, para a glória do teu nome. Abençoa jovens desta igreja que se fortaleçam nessas palavras do Senhor. Adultos, crianças, os de mais idade, todos nós unidos mais em Ti, buscando mais as coisas do alto, para que a Tua igreja se fortaleça. Seja edificada pela palavra do Senhor e se fortaleça para a glória do Teu nome. Oramos pedindo, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.